E agora, irmãos, invoquemos a Deus, nosso Pai, para que este rito de expressão reviva em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus, Pai Santo, que no Cordeiro imolado na cruz fizestes brotar as fontes da água viva, Cristo, renovais a juventude da Igreja no batismo da água e na palavra da vida, Espírito Santo, que das águas do batismo fazeis surgir como primícias da nova humanidade, Deus omnipotente, que nos sinais chegados da nossa fé, que mais os prodígios da criação e da redenção, que nasceram no batismo, a graça de serem anunciadores e testemunhas da Páscoa que se renova na Igreja. Por nosso Deus Jesus Cristo, e Deus na unidade do Espírito Santo. Deus omnipotente, nos purifique do pecado e pela participação na Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém.
mistério do Pentecostes, santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações. Derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renova no coração dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, uma voz semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontrava. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamistas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz a minha alma o Senhor. Senhor, meu Deus, como sois grande, como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Se lhe tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e
face da terra. Dai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Glória a Deus para sempre. Rejubila o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós, em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim, como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Santo Espírito, vinha amor ardente, acendei na terra o sol luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de vós os nossos corações. Supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e a paz
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E àqueles a quem retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor.
aqueles que durante este ano, do ano passado e já há 3 anos, fizeram a sua preparação para o batismo e que hoje vão receber do amor de Deus uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Podem-se levantar os que vão ser batizados. Levantem-se aqueles que na nossa comunidade fizeram a preparação e hoje vão fazer a sua primeira comunhão. Levantemo-nos vós que preparaste durante este ano para receber o sacramento do Crisma. Senhor Dom Nuno, são estes que hoje pedem à Igreja os dons da vida nova e do Espírito Santo. Podeis sentar-vos. Se nós olharmos bem, quem eram aqueles 12 que Jesus escolheu para estar com Ele, que Jesus escolheu para o encontrarem vivo ou ressuscitado, que Jesus escolheu para receberem o dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Se nós formos a ver, eram simples pescadores da Galileia, analfabetos, certamente, gente com medo, gente que tinha pouca fé. Sim, é verdade, eram judeus, é verdade que faziam parte do povo de Israel, mas é verdade também que não faziam parte das camadas altas, das camadas cultas, simples pescadores. Para já não falar daquele que também fazia parte dos 12, que era publicano, portanto, ladrão profissional, não é? Cobrador de impostos, portanto, encartado oficialmente. Não estou a exagerar, nem a brincar, é verdade. Portanto, apontado por todos como pecador público. E para já não falar daquele outro Judas, tudo indica fazer parte de um grupo de terroristas da cidade, terroristas urbanos. Mas enfim, descontemos este. Os outros não eram gente simples. E nós perguntamos como é que nós estamos aqui hoje, assim, em tão grande número, à conta da fé que estes pobres pescadores e pecadores nos transmitiram. E depois vemos que eles, durante a morte e a ressurreição de Jesus, não se comportaram sequer de uma forma exemplar. Pelo contrário, com exceção de João, os outros fugiram, renegaram o Mestre. E mesmo depois da ressurreição, depois de terem encontrado Jesus ressuscitado, estavam reunidos, fechados em casa, com medo dos judeus. Como? É que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a forma de Cristo. É certo, eles tinham passado por todos os acontecimentos pascais, mas tinham passado pelos acontecimentos pascais vendo de longe. Tinha-lhes criado dor, tinha-lhes criado medo ver o Mestre assim perseguido. É verdade.
tinha-lhes criado alegria ver o Mestre assim ressuscitado. É verdade. Mas faltava uma coisa. Faltava viverem em primeira pessoa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Faltava em primeira pessoa assumirem a forma de Jesus Cristo. E é isso que o Espírito Santo faz. E a transformação que verdadeiramente se dá no coração daqueles homens é provocada pelo acolhimento do Espírito Santo. É o acolhimento do Espírito Santo que os transforma. É o acolhimento do Espírito Santo que faz com que já não sejam simplesmente os seus olhos a ver, mas sejam os olhos de Cristo a ver. Com que as suas palavras já não sejam simplesmente as suas palavras, fruto daquilo que sabem ou daquilo que não sabem, fruto da sua opinião. Não. Agora são as palavras de Cristo ressuscitado que estão na sua boca. Já não é simplesmente o seu coração a bater por uma paixão, entusiasmo, mais ou menos momentâneo. Não. Agora é o coração de Cristo. É o coração de Cristo que bate neles. E a grande revolução, a grande transformação que a partir deles se realiza pelo mundo inteiro e que chega até nós, não é outra senão esta, a de acolhermos em primeira pessoa o Espírito Santo. E ser cristão, olhai, ser cristão não é simplesmente ver o exemplo de Jesus Cristo e procurar reproduzi-lo. Não, ser cristão é fazer um com Cristo. É deixar que Cristo seja, que Cristo viva em nós. E que por isso mesmo as palavras de caridade que possamos dizer já não são as nossas, são as palavras de Cristo. O olhar já não é o nosso, é o olhar de Cristo. As mãos que dão já não são as nossas, são de Cristo. É Cristo em nós. É Cristo em nós a viver. Sabemos, nós os cristãos, por experiência própria, que se é certo que isto fica feito e realizado da parte de Deus em nós, é também verdade que ao longo da nossa vida vamos fazendo uma peregrinação, um caminho, de forma a deixar que Cristo em nós nos vá transformando o homem velho, vá transformando o homem habitual, o homem normal, de forma a que ele assuma a forma de Cristo. Olhai, não é coisa fácil. Nem é coisa para... não é autoestrada, não é? Não é caminho que fazemos em autoestrada. Pelo contrário, é caminho difícil. Porque muitos nos olham como gente tola. Agora, pensar nos outros primeiro do que em nós. Não é assim que o mundo funciona? Pois não. Não é assim que o mundo funciona. Pensar primeiro nos outros e depois em nós. Não é assim que o mundo funciona. Mas é assim que é a vida de Cristo. É assim que é a vida em Cristo.
deixar que na nossa vida estejam presentes as marcas da cruz de Cristo. São as marcas do amor de Deus por cada um de nós. Este é o grande desafio. Este é o grande convite que o Senhor nos faz hoje, neste dia de Pentecostes, e de um modo muito particular àqueles que vão receber a plenitude do Espírito. Deixai que seja o Espírito a dar forma à vossa vida. Deixai que seja o Espírito Santo a dar a forma de Cristo à vossa vida. Para que todos aqueles que vos encontrarem, para que todos aqueles a quem ides ao encontro, vejam não já simplesmente um ser humano, um homem e uma mulher, vejam Jesus Cristo, presente, ativo, Salvador, no meio deles. Deus Todo-Poderoso, que enviastes o vosso Filho unigênito para dar ao homem preso na escravidão do pecado a liberdade dos vossos filhos, humildemente imploramos a vossa misericórdia para estes vossos servos, que depois de terem experimentado as seduções do mundo e as tentações do demónio, diante de vós se confessam pecadores. Pela morte e ressurreição do vosso Filho, arrancai-nos ao viver das trevas, fortalecei-nos com a graça de Cristo e guardai-nos continuamente nos caminhos da sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito. O poder de Cristo Salvador vos fortaleça. Em sinal desse poder vos fazemos esta moção, em nome do mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos. Amém. Amém. Renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus. Renunciais às seduções do mal para que o pecado vos não escravize. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos fazer a nossa profissão de fé. Hoje fazemos-la de uma forma duplamente singular. Em vez de rezarmos o credo, hoje vamos fazer a profissão de fé batismal dialogada, como escutastes agora no batismo. Pedia que fossem só aqueles que vão ser crismados que respondessem assim com voz forte, de forma que toda a gente nos escutasse. Nós vamos acompanhá-los em silêncio, com o coração, fazendo a nossa profissão de fé de coração, mas em silêncio.
E quando eu, no fim, reconhecer que a sua fé é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor, havemos de responder todos com um Amém, que lhes faça perceber que a fé que eles acabaram de professar é também a nossa, é a fé da Igreja, é a fé que recebemos dos apóstolos. Agora, antes de receberdes o Espírito Santo, recordai a fé que professastes no vosso batismo, ou que os vossos pais e padrinhos professaram com toda a Igreja. Dizei-me, pois, renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo já renasceram para a vida eterna, derrama agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons e pela sua unção espiritual os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo destes uma vida nova a estes vossos servos, nos libertastes do pecado. Enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Irmãos caríssimos, com humildade, façamos subir a Deus, Pai Todo-Poderoso, a nossa oração unânime, pois estamos unidos na mesma fé, esperança e caridade que nos vêm do seu Espírito Santo. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo José, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito da sabedoria e santidade, oremos, irmãos. Pelo nosso Bispo Dom Nuno Vraz, que presida esta celebração, e pelo nosso pastor, para que a palavra que é viva e eficaz os sustente, os encoraje e lhes dê força, oremos, irmãos. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra, oremos, irmãos. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito Santo os ilumine, oremos, irmãos. Pelo povo de Deus aqui reunido, pelos fiéis da nossa Diocese, para que o Espírito nos faça crescer na caridade, oremos, irmãos. Por estes jovens que receberam o batismo e a quem o dom do Espírito Santo confirmou, para que, enraizados na fé e firmes na caridade, deem pela sua maneira de viver testemunho de Cristo, oremos, irmãos. Pelos pais e padrinhos, garantes da fé destes batizados e confirmados, para que não deixem de os ajudar, pela palavra e pelo exemplo, a seguirem os passos de Cristo, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que destes o Espírito Santo aos vossos apóstolos, e por eles e pelos sucessores deles, quisestes que o mesmo Espírito fosse comunicado aos outros fiéis. Escutai a nossa oração e continuai também agora no coração dos crentes a obra que o vosso amor realizou no princípio da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Thank you.
sacrifício seja aceito por Deus Pai. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça reconhecer toda a verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso Deus, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e Deus poder, verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós o povo, que de um extremo ao outro, para que são uma oração viva. Unidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo poder do Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, e dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por para a remissão do pecado. Mas
em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Apóstolos, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da nossa peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Nuno, que preside esta celebração, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. São Paulo diz-nos que quando não sabemos o que pedir, quando não sabemos como rezar, o Espírito Santo vem em nosso auxílio e no nosso coração clama: Pai. É a oração dos filhos de Deus. Um só coração, de uma só alma, cheios do Espírito Santo, digamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja.
Dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. No ano passado, por esta altura, o Sr. Dom Nuno, juntamente com o nosso Bispo, o Patriarca José, e o Sr. Dom Joaquim fizeram-nos uma visita pastoral. Na altura, o Sr. Dom Nuno esteve connosco a semana toda e depois nós ficámos cheios de pena porque não foi ele que presidiu ao nosso crisma. Bem-haja Dom Nuno por este ano nos ter saudado e abençoado com a sua presença. Muito obrigado. Somos uma comunidade em festa pelos novos filhos que Deus faz para si, em festa por aqueles que hoje passaram a alimentar-se da primeira da Eucaristia, em festa por aqueles que hoje receberam o Espírito Santo de Deus. Deus conta convosco e eu também já percebi que posso contar. Tinha-vos pedido que levassem esta celebração a sério e com serenidade. Eu acho que eu senti isso, nós experimentámos isso mesmo. Vocês levaram-no a sério e viveram-no com serenidade. Bem-haja, bendito seja Deus pelo bem que a partir de agora, por ação do seu Espírito, vai passar a fazer nestes corpos, como nos convidava o Sr. Dom Nuno a escutar. É Ele, o Espírito Santo, que nos transforma em corpo de Cristo, é Ele que nos molda à figura de Cristo. Não fujam, nós precisamos de vocês, a paróquia da Ramada conta convosco. Deus não vos deu o Espírito Santo para bater-lhes asas embora. Deus deu-vos o Espírito Santo para que pusessem agora os vossos dons, os talentos, a render. Portanto, contamos convosco. Bendito seja Deus pelo bem que hoje em vós recomeçou depois do vosso batismo. Bendito seja Deus. Agradecer a todos aqueles que se juntaram hoje, aos que vieram de longe, aos que acompanharam os seus amigos e familiares. Particularmente, permitam-me que saúde a Senhora Presidente da Câmara, a Doutora Susana Amador, a Senhora Vereadora. Eu não vejo aqui mais autoridades civis, mas se calhar até estão. Mas saúde a todos. É sempre uma forma de nos juntarmos quando nos juntamos pelo bem do homem, e que esse é o caminho que nos congrega, porque esse é o caminho de Deus, o olhar o homem com a dignidade do amor. Que o Senhor a todos nos torne dignos do serviço que prestamos à nossa sociedade, ao nosso país, ao mundo, por amor a Deus. Bendito seja Deus. Lembrar-vos que agora, para os que estão inscritos, temos um almoço de convívio, de fraternidade, de festa. A entrada faz-se pelo salão, por fora, está bem? Agora também é a altura de respirarmos um bocadinho, por volta, sei lá mais para a tarde, tipo 1h10. Daqui a um quarto de hora, está bem? Respiramos um bocadinho e depois podemos começar a entrar no salão, lá para 1h10, 1h15. Entramos por fora, está bem? E durante a tarde teremos a animação musical com os ranchos, os grupos de música. Como está muito frio e vento, vamos ver e tal, mas estamos por cá, ou no salão ou na rua. O almoço agora é no salão, está bem? Viva Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos!
Vamos lá ver se eu consigo dizer tudo assim, telegraficamente, antes da benção. Primeiro, muito obrigado pela celebração, que de facto foi esplêndida. Segundo, quando procurarem qual é a forma de Jesus Cristo, qual é a forma de Jesus Cristo em nós, seres humanos, olhem para Nossa Senhora. Ela é aquela que, como nós, humana como nós, foi capaz de acolher a forma de Cristo, desde sempre. Depois, queria dizer também, particularmente aos crismados, eu sei que tinha a obrigação de vos conhecer assim pelo nome, mas compreendam. Aqui foram quantos? 84. Ontem foram 60 mais 20 e não sei quantos. Logo à tarde vão ser mais não sei quantos. Padre Duarte. Bastantes. E todos os fins de semana é assim, graças a Deus, não é? Portanto, não dá. Significa que quando eu passar por vocês e não vos cumprimentar, ficam desde já apresentadas as minhas desculpas. Não é por orgulho, é simplesmente porque, pronto, a memória, por muito que seja, não dá. Está bem? O que não significa que vocês, reconhecendo-me, não venham dizer: o senhor crismou-me no dia de Pentecostes, na ramada. Depois eu até posso fazer assim: pois foi, é verdade. Sim. Não, assumo que não conheço, e pronto, é assim. Depois queria-vos dizer também uma outra coisa, finalmente. Como sabem, o Santo Padre Francisco nomeou o novo Patriarca de Lisboa, o novo Bispo da nossa Diocese. Queria que ele vai tomar posse no primeiro fim de semana de julho. Queria-vos pedir que particularmente ao longo deste mês, tivéssemos muito presentes na nossa oração, seja o Sr. Dom José Policarpo, seja o Sr. Dom Manuel Clemente. Aliás, enfim, creio que posso dizer, creio que não é dar segredo nenhum. Quando eu lhe enviei um SMS a dar-lhe os parabéns pela eleição, ele depois respondeu-me com outra SMS a dizer: preciso sobretudo de orações, Manuel Clemente. E portanto é este pedido que eu também vos faço. E finalmente, não se esqueçam deste pobre bispo. Vão rezando por ele. Este pobre bispo foi eu, vão rezando para que o Senhor, porque eu me conformo também cada vez mais à imagem do bom pastor. Para todos a bênção do Senhor. Falta uma coisa. É assim: se o Espírito Santo passar por algum daqueles que foram crismados, ou pelos outros, e os chamar a ser padres, a serem consagradas, não tenham medo, não é? É o Espírito Santo. O nosso Senhor sabe aquilo que faz. Está bem? Agora sim, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, que vos fez renascer da água e do Espírito Santo como seus filhos adotivos, e vos torne dignos do seu amor paterno. Abençoe-vos Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que prometeu à Igreja a assistência permanente do Espírito da verdade, e vos confirme na profissão da verdadeira fé. Abençoe-vos o Espírito Santo, que acendeu no coração dos discípulos o fogo da caridade, e vos conduza unidos e sem pecado às alegrias do reino de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia.